Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Paula Cabreira, eu sou jornalista aqui do JNC e estou apresentando para vocês agora o JNC Podcast, uma sabatina com os candidatos a vereador das 7 cidades da região. São mais de 2.500 nomes, então a gente sabe a importância de que você conheça pelo menos algumas plataformas e possa votar com mais certeza aí de que está fazendo o voto certo no próximo dia 6. Hoje a gente está recebendo aqui o Cleiton Teixeira, que é candidato pelo PT em Mauá, tem um trabalho bem bacana na saúde, trabalha com o SAMU. Bom dia, Cleiton, tudo bem? Como você está? Bom dia, Paula, tudo bem? Bom dia, galera, tudo jóia? E aí, Cleiton, me conta, essa não é a sua primeira eleição, né? Você já veio candidato na outra. Aí eu vou fazer a fofoca primeiro antes de a gente começar. Eu conheci o Cleiton, na verdade, porque o Cleiton, ele sofreu assédio por conta de ser candidato do PT e estar trabalhando no SAMU. Então, ele foi demitido pelo ex-prefeito durante todo esse processo. Houve uma série de alegações aí e Perfeito. voltou a trabalhar, né? Voltou. Paula, bem lembrado, é uma lembrança que a gente não gosta de fazer. Não foi nem, primeiramente, acho que por ser candidato. Na verdade, em plena pandemia, a gente sofreu, como muitos profissionais sofreram na pandemia, chegou a falta de recursos. Faltou luvas, em alguns momentos, faltou máscara. A gente tinha que usar uma máscara 5 dias. Um exemplo, uma máscara N95 você pode usar 5 dias. E não é assim, a gente conhece. Roupa do SAMU, os funcionários estavam desde 2012 sem receber. Então, quando a gente fez uma live entre amigos para explicar o serviço do SAMU, foi isso. Ali a Hum. gente explicou quando você deve ligar para o SAMU, como é o serviço, como que é a rotina, para as pessoas entenderem. Só que entrou uma pergunta dentre elas, como que eram as condições de trabalho. Entrou, era online, e o primeiro médico respondeu, ele foi muito Era sincero, você e o Diego, né? e era eu, Diego, Vitor Bandini e hoje o atual coordenador lá, o Ronaldo. Hum. Ele era técnico e os dois médicos trabalhavam fantásticos, além de ser profissionais exemplares. Um é cirurgião de cabeça e pescoço, o outro era gastro. Mas o que aconteceu? Quando a gente fez esse questionamento, aí entrou que nós estávamos num espaço que é insalubre, tem muita coisa igual, até hoje tem muita coisa ainda para melhorar, estamos em processo, mas naquela época era escancarado. Você não tinha um banheiro para tomar banho direito, você não tinha um espaço adequado para receber seus funcionários. E as pessoas nem sabem quantos funcionários tem o SAMU. Ali passa mais de 200 funcionários Nossa. para um espaço daquele. Então tem que ter um olhar diferenciado. Aí o prefeito da época achou melhor, né? Mandar a gente embora em plena pandemia, nós com 30% dos funcionários afastados por conta da pandemia, e ele mandou a gente embora. Foi um tiro no pé, né? Graças a Deus teve uma visibilidade por conta de você, aquela matéria que você fez abriu as portas. Globo entrou em contato com a gente, Estadão entrou em contato com a gente, Gazeta, vários jornais entraram em contato com a gente para saber dessa história. E graças a Deus, assim, vou falar, o Marcelo, quando entrou, ele me ligou no mês de novembro ainda. Ele ligou e falou assim: ó, quero o nome dos médicos. Primeira coisa que ele fez antes mesmo de assumir como prefeito, falou: eu quero que esses médicos sejam recontratados. Ele teve essa hombridade, me chamou para fazer parte do governo e também o Ronaldo para fazer parte do governo. Então eu sou muito grato, não só por ver o trabalho dele, mas por ter tido esse olhar para os profissionais da saúde, que é um olhar diferenciado. Tá vendo, gente? Eu sempre falo aqui, mas eu repito, a gente é uma mídia pequenininha, mas os grandes portais chegam nas notícias através da gente. Então é sempre muito importante, porque o que está acontecendo na nossa cidade é só a gente quem sabe. E é só com essa repercussão que a gente consegue realmente movimentar alguma coisa. E era realmente uma demissão desnecessária naquela época, a gente sabia. A gente tinha uma condição realmente bastante insalubre para todos os profissionais da saúde. Na época, a gente também fez a denúncia de que os coveiros do Nardini não tinham recebido do Nardini, EPI desculpa, do do Santa Lídia não tinha recebido os IPIs necessários. Houve, inclusive, uma série de problemas com a Covid, com o pessoal da frente de trabalho, com mortes, inclusive, porque eles estavam indo para a rua sem ter os equipamentos adequados. E você viveu isso de perto, né? Que querendo ou não, é o pessoal da saúde que recebe, né? me fala, Paulo, a gente perdeu pessoas, falo da pandemia, é muito difícil. A gente perdeu pessoas que eram amigos, parceiros, assim, pessoas que estavam do nosso lado. Perdemos colegas na recepção, perdemos auxiliares, perdemos enfermeira. Eu tinha um enfermeiro que nós temos duas avançadas, eu assumi uma ambulância e ele assumia a outra. É aquele de trocar figurinha mesmo, ó, meu, seu de atendimento. Infelizmente, ele pegou Covid, ele, mais um outro colega, no mesmo período, na mesma semana. Dos três,
2 internaram, eu fiquei cuidando de casa, consegui me recuperar, um recebeu alta e o outro ficou, até infelizmente veio a falecer. Então, no dia, nós ficamos sabendo da morte dele na hora de fazer a live. Eu queria cancelar a live na época por conta disso. Aí um falou assim, não, vamos fazer por ele. Na morte, não. Já tinham desacreditado, né? Falaram que ele já estava... A gente sabia, fala assim, ó, Cleide, 100%, ele já estava ali, ó, só esperando. E foi dito, um dia depois ele faleceu. E como é que foi essa decisão de participar da política, né? Veio daí? Veio essa procura, veio depois? Eu vou contar para você. Na verdade, o olhar político sempre teve na minha família na figura do meu pai. Meu pai é o filiado número 2 da cidade de Mauá do Partido dos Trabalhadores, partido ao qual estou agora. Uhum. E então eu sempre tive um olhar. Minha família cresceu, até brinco, a minha esposa, gente, vocês vão rir, minha esposa, nós estamos há 22 anos juntos, 23. E quando ela conheceu minha família, ela morava em São Caetano, minha mãe foi e entregou para ela uma apostila do PT. Pra saber. Ela pegou o estatuto do partido e falou, a gente vive isso aqui, e entregou para ela. Na época, ela até brincou, ela riu, porque ela, por ser de São Caetano, minha mãe falou, isso aí não deve ser do PT, não. Mas tinha esse olhar, mas não por isso. Como a gente cresceu no meio, meu pai foi vereador pelo PT de Mauá na década de 80. Depois foi reeleito em 88 até 92. E depois não quis sair mais candidato, ele perdeu por 20 votos. Ele falou, cara, isso desanimou para ele ser, mas sempre esteve na política, sempre esteve enraizado. Essa preocupação com a comunidade, de estar participando. Tem a Sociedade Amigos de Bairro do Vila Fal, que fica no Salgueiro, que foi, na época, uma luta muito grande. Tem pessoas ali que conquistou, que para quem tem já no seu bairro água, para quem já tem lá rede de esgoto, para quem já tem linha de ônibus, eles nem percebem. Mas lá atrás, quando não tinha, que a luta do município, ele falou, eu só quero uma linha de ônibus aqui para a população, eu quero só uma creche aqui, era uma luta deles. E essas lutas saíam dessas associações. E eu sou muito grato de ter tido essa base. Tanto é que as pessoas que são meus exemplos são pessoas que já se foram, algumas, e as pessoas nem sabem da história e quanto contribuíram já para Mauá. Hoje nós temos um deputado do Partido dos Trabalhadores, eu tenho o Romulo Fernandes, Dona Celcina, da época do meu pai, que é a mãe dele. Aí tem pessoas como tem a Leia Aparecida, que foi também, que foi vereadora. Então, foram exemplos. Tem o José Romeu, que ninguém sabe, tem uma escola, o nome dele, que fez parte da história. Então, em cima da história dessas pessoas que eu tento ser, no mínimo, um exemplo para a minha comunidade. Mas, por isso, estar diante da comunidade foi o que faz eu querer estar na política também. E aí você teve nas urnas na última eleição, foram quantos votos, Cleiton? Ó, nós tivemos 725 votos, primeira eleição, sem grandes recursos, nem se preocupou com isso, e era uma pandemia. Pandemia, foi uma situação muito atípica. Ó, e a gente sempre está trazendo aqui a informação de que eram mais de 600 candidatos, também é uma outra situação, um outro panorama, né? E outra, naquela época, imagina, se você fosse candidata, Paula, e você fizesse uma reunião com 30 pessoas, todo mundo de máscara, não falariam nada de você. Se o Cleiton fizesse uma reunião com 4 pessoas e divulgasse nas redes sociais, iam falar assim, ó, cadê o exemplo? Enfermeiro aglomerando. E aconteceria isso mesmo. É verdade, né? Então eu me preservei, quando eu ia para algum evento, era menor, eu começava a reunião falando da importância do uso do álcool, explicava como o uso correto da máscara, esse era o meu papel. E depois eu falava, se pudesse me dar a oportunidade de ser o seu vereador, aí eu falava um pouco da política. E aí, quais são os seus projetos num possível mandato? Ó, no possível mandato, eu penso assim, pegar o plano de governo, o que está escrito lá e falar que defende, é muito fácil, porque já está no plano de governo. Mas tem algumas bandeiras que são bandeiras de luta que a gente tem que ter. E eu defendo muito a tarifa zero, não é da cabeça do Cleiton. A gente defende a tarifa zero porque a gente sabe que tem. Só no Brasil já são 103 cidades que tem a tarifa zero. E tem muitas cidades que já estão fazendo estudo. E essa é uma bandeira, se for falar de partidária, é uma bandeira que está no plano do PT nacional. Então não tem por que a gente não defender pelo menos um estudo. Eu não estou falando que a gente vai conseguir todos os dias, mas se a gente garantir um estudo que garanta um final de semana, que seja, a população já vai ser beneficiada. Então essa é uma das bandeiras. E eu bato muito, não é defender empresários, não é nada, mas hoje nós temos uma demanda reprimida muito grande de creche.
mas é muito grande. Então, o que eu falo? A gente tem que fazer convênios. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para as escolas particulares do município quem tem interesse em fazer convênio, eu tenho certeza que teria um monte. Faz como São Paulo, já vão pagar imposto, deduz do imposto e libera a vaga. Eu estou falando isso para suprir a demanda reprimida. Uhum. E São mais de 1.800 vagas. São muitos. Porque não dá para mim aceitar, a gente fala assim, não tem vaga na creche. Não dá para me aceitar, aí a mãe vai na justiça, ela vem com uma liminar e a gente tem que empurrar essa criança, porque tem que aceitar e empurrar no espaço de 20, colocar 30, 40. Não dá para aceitar. Fazer creche e escola é muito importante, mas é um processo que dura de 2 a 3 anos. Uhum. Não dá para mim chegar para uma mãe hoje e falar assim, quantos anos tem sua filha, Paula? 6. Quantos anos tem sua filha? Ô, Paula, fala para sua filha parar de crescer, que daqui 2 anos eu garanto creche para ela. Não dá para a gente aceitar isso. Então eu falo, temos as bandeiras, sim, que é importante. Mas o IBGE está aí. Olha esse último estudo que saiu agora, falando que Mauá, a cada 10 anos, vem diminuindo a taxa de natalidade. Tem nascido cada vez menos, é normal. Uhum. Isso é fatorial. Meu pai são 13 irmãos, eu sou em 4. Aí depois o filho de cada um tem 1, outro tem 2. Então vai diminuir. Vai chegar uma hora que a parte física não vai precisar mais. E se você faz esse convênio com o que a gente já tem de estrutura física, no futuro, com aquilo, a gente vai conseguir suprir a nossa necessidade. É um pensamento que eu tenho, é um estudo que a gente fez, não é da cabeça do Cleito. Nesses 4 anos andando, eu acabei vendo e ouvindo as pessoas. O Cleito não está vindo de aventureiro, não sou aventureiro, eu quero ser sim vereador por conta disso. Porque são pautas que a gente tem que bater e um comitê, ali virar um comitê de luta. É um gabinete que vire um comitê de luta. Que as pessoas tenham acesso. A maior tristeza que eu tenho, eu vou assistir a sessão da Câmara, que você consegue acompanhar hoje pela televisão, 7, 8 pessoas online assistindo, 12. Porque não tem nada que atrai as pessoas a participar da Câmara Municipal e ver. Você vê lá, é showzinho que eles fazem hoje. Sim. Infelizmente, eu vai lá, um cara acho que é artista. Ele faz um showzinho, faz um escândalo ali, o outro responde, no final se abraçam e sai. Isso. Infelizmente é isso. O conteúdo caiu muito. Tem muita gente com qualidade, não estou falando isso, tá? Mas uma grande maioria é uma vergonha de ver o que acontece na Câmara. Mas, Cleiton, a gente sempre conversa aqui que existem projetos que, infelizmente, o vereador não pode propor, porque, querendo ou não, tem que partir da prefeitura. Você falou aqui de fazer esses estudos, o que é muito importante a gente ressaltar, porque com esses estudos, você consegue enviar, por exemplo, a gente conversou com outra vereadora, ela falou a mesma coisa. Eu envio isso e peço para que a prefeitura faça essa consideração a partir deste estudo. Na saúde, tem algum estudo também? Olha, eu fiz um, e eu sei que pensando financeiramente, para qualquer gestão não compensa. As UPAs hoje, nós temos um processo de recolhida de material para fazer exames. Uhum. Nós recolhemos nas 4 unidades UPAs e levamos para dentro do Nardim, onde é o nosso laboratório. O que eu penso? Não estou falando nem de todos os exames de sangue, nem todos, mas alguns exames que são de urgência. Eu, como profissional, vou citar até alguns. Enzimas cardíacas e, vamos lá, gasometria arterial, são exames que você precisa ter resultado rápido. Na hora. E outro, se eu colher agora aqui a gasometria arterial e passa muito tempo, o boy vem em busca e leva, já está comprometido o exame. Já. É um exemplo. Se a gente tem um braço do laboratório dentro de uma UPA, e a gente consegue pelo menos os exames de urgência, né? Vamos citar, eu falei enzimas cardíacas porque você tem uma pessoa que está infartada e dá uma alteração gravíssima, uma supra de ST, por exemplo, bloqueio de ramo, e vai precisar entrar com uma medicação que chama Alteplase. Medicação essa que só tinha no hospital. Agora e agora nós temos na UPA. Olha só, gente. E eu fico muito feliz, eu era o coordenador da urgência e emergência, quando nós conseguimos implantar essa medicação. Porque é uma medicação que não é barata. Cada unidade varia entre 5 a 8 mil reais o valor. Caraca. Só que é necessário para a sobrevida daquele paciente. Pode ser caro para o olhar de gestão, às vezes. Você montar um laboratório para garantir para esses. Porque dá dá 200 por mês, é pouco. Não, são 200 por mês. Que da casa de 200 pessoas que realmente precisarem daquela medicação ou precisarem desse protocolo, vai ter feito toda a diferença. Porque se alguém perder, se fosse 200 pessoas que morressem, ou 200 pessoas fossem embora por falta de recurso, para o familiar ia fazer diferença. Eu vou explicar aqui, gente, que ele falou da gasometria. Vocês sabem, eu sou diabética, eu costumo falar isso com uma certa frequência. Na verdade, eu recentemente tive que passar
quase fui de arrasta. Tive que passar por uma internação hospitalar em leito de UTI, exatamente porque eu tive uma descompensação da diabetes. Sou diabética há anos, não percebi, não tive grandes sintomas. Cheguei no hospital, tava passando mal, vomitando, alguma coisa que eu comi, não sei. A gasometria saiu e falou, não, você está numa cetoacidose diabética. Esse exame, ele é fundamental para definir o tratamento. Se eu não tivesse naquela hora recebido a insulina de um lado e a glicose do outro, eu não conseguiria compensar e poderia, sim, vir a óbito. Então, a gasometria, como ele falou, ele checa uma série de parâmetros do corpo que demonstram se a gente está realmente com algum problema grave, o que está causando, o que está... E como ele também falou aí das enzimas cardíacas, que é para saber se a pessoa está infartando ou não. Perfeito. Então, a sua ideia é que a gente consiga ter pelo menos esses exames prioritários nas UPAs, porque tem que ser realmente rápido, né? Quando não eu fiquei... é todos os exames que eu falo, assim, pelo menos esses. Esses prioritários, né? Porque, imagina, você tem que entrar com essa medicação que eu falei, que é o Alteplase, em até 8 horas, alguns protocolos. Aí eu entro numa unidade, eu saio de casa depois de 5 horas de dor, por exemplo. Já entro errado, já comecei errado. E aí ele descobre que o infarto vai no primeiro exame. E aí, se você depender do exame que colhe em 1 hora, e o boy, na hora que você chegou, acabou de colher, ele só volta daqui 1 hora. Nossa. É um exemplo. Aí quando ele colhe, ele volta 1 hora, recolhe o exame dele e leva. Cicla no Nardini e, vamos fazer de conta, hemolizou. Coagulou. Ele vai ter que pedir uma recoleta. Já aconteceu comigo. Daqui 1 hora. Vai pedir. Passou-se os 6 horas, 8 horas, que era para ele ter feito. Então, o que eu falo? A gente tem que ter um olhar diferenciado para aqueles que mais precisam. A quantidade é pouca mensal? No olhar talvez não algum olhar de quem pensa no lucro da empresa, do laboratório, mas no olhar de quem está como gestor e sabe que a gente tem que estar para aqueles que mais precisam, com certeza a gente vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. E é para isso que eu acho que é o papel. Eu, como vereador, eu tenho que ser, no mínimo, instrumento de mudança e de ajuda na vida das pessoas. Se eu não for para isso, não tem por que eu tentar ser candidato a vereador, não tem por que eu lutar por essas bandeiras. E é por isso que eu falo, eu quero ser candidato, não sou aventureiro, e pode ter certeza, eu tive a oportunidade de estar num podcast anterior, eu fiz um desafio. Pergunte para o seu candidato qual que é o papel do vereador. Muitos não sabem. Eles não têm noção a importância que a gente tem na vida da nossa população. Isso me dói. Me consome, porque às vezes e tem gente que é por dinheiro, muito dinheiro, que eles entram. E eu fiz uma conta uma vez no podcast, falei assim, a conta é simples. O que justifica, se pensar em financeiro, o salário do vereador em 4 anos não chega a 800 mil. Aí o cara bate no peito e fala, eu gastei por fora 1,5 milhão. O cara bate no peito, com 1,5 milhão, joga na mão de quem? Joga na mão pra você ver, você não monta uma ONG e ajuda aí milhares de pessoas. Pode ter certeza. A gente tem que ter um olhar diferenciado e boa vontade. E tem gente que tem. Uma delas é Cleito Teixeira, 13192. Então, já que você aproveitou, por favor, olha aqui para essa câmera, que é a sua, e diga para a população por que você é a melhor opção para a Câmara de Mauá. Cleiton Teixeira é a melhor opção, por quê? Ele é enfermeiro, foi gestor nessa cidade, coordenei as 4 UPAs e também o SAMU, num período mais crítico que nós passamos, que foi na pandemia, de 2021 a 2022, final de 2022. Tem um olhar diferenciado, porque pode ter certeza, quem cuidou da população desde 2012 nessa cidade, quando chegar na Câmara, vai ter o mesmo olhar de cuidado para cada cidadão e para cada cidadã que precisar. E a gente tem que ser, mais uma vez, instrumento de ajuda e de mudança na vida das pessoas. É por isso que Cleiton Teixeira é a melhor opção para vocês. Qual é o número? Pode falar o número. 13192. Simples. 13, legenda do partido. 192, o número do SAMU. Se você precisar de socorro, você vai ligar no 92. 13192 é o meu número. Tá certo. Então, Cleiton, eu queria muito agradecer que você veio até aqui. A gente tem conversas para fazer depois com calma, depois da eleição. Com Te certeza. desejo sorte. E mais uma vez agradecer, Paula. Você não tem noção como você foi um instrumento e o olhar que você teve para aqueles profissionais há 4 anos atrás fez toda a diferença na vida deles. Eu fico muito grata. Prova disso foi o olhar dessa gestão atual. Tem o Ronaldo, que ele era um técnico, correu atrás na sua faculdade. Hoje é nosso coordenador do SAMU. Nós temos ali o professor... Tem o Dr. Vitor, que ele optou e ficou um tempo conosco e depois optou para abrir uma clínica, mas pode ter certeza que fez a diferença, porque a gente foi ouvido.
E você que abriu a porta para as pessoas terem um olhar diferenciado pra gente. Então pode ter certeza que aonde eu estiver eu vou te levar no coração. Pode ter certeza. Obrigada. Eu sempre falo, Cleiton, que a gente, como jornalista, a gente tá aqui para defender os interesses da população, né? Isso mesmo. Então eu agradeço por você ter tido a confiança de colocar em mim essa informação que era realmente naquela época vital. E eu sei que fez muita diferença para vocês lá na saúde. Certeza. Fez muita diferença também para quem estava precisando de atendimento em casa. Então, perfeito. Muito obrigada. Obrigada a vocês que ficaram aí. Eu repito, você viu agora, o Cleiton contou pra gente. Nós somos uma mídia pequena, mas é fundamental porque nós trazemos a notícia que você precisa da sua região, da sua cidade, de Mauá, de São André, São Bernardo, São Caetano, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires. Então, se você chegou aqui no nosso canal por meio dessa entrevista, clica para você receber mais informações aqui da nossa cidade, tá bom? Obrigada, tchau, tchau, até a próxima.